E antes de você começar o episódio, queria pedir para você classificar aqui o nosso podcast. Isso é muito importante até para o podcast fazer essa autodivulgação do algoritmo e tudo isso. Se você deseja que essa conversa, que esse papo chegue para outras pessoas, o algoritmo entende isso quando você coloca 5 estrelinhas aqui, quando você interage de alguma maneira, tá bom? Bem-vindo, bem-vinda e episódio 4 tá no mundo. Olá, aqui é Vitor Azevedo e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa conversa, a esse espaço de podcast que recebe com carinho o nome de Jesus Hoje, que é a minha tentativa de falar de Jesus de Nazaré a partir dos nossos dilemas do hoje, das nossas perguntas de hoje e das complexidades contemporâneas. Então, bem-vindo, bem-vinda e eu espero muito que faça sentido para você. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de que horas você esteja escutando esse podcast, desejo muito que tudo te vá bem. Hoje é o nosso 4º episódio e esse podcast que nós damos o nome carinhosamente de Jesus Hoje, que é a nossa tentativa de transpor, de pôr Jesus para conversar com os nossos dilemas atuais, com as nossas complexidades contemporâneas. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre a liberdade de expressão, limite da tolerância e a misericórdia divina. Então você imagina, né, a salada que eu vou fazer aqui hoje, e eu vou tentar fazer isso com muita honestidade e não quero fazer isso sem antes dizer para você que eu considero esse assunto um dos assuntos mais urgentes para a nossa democracia. Sim, eu digo urgente porque é assustador a gente ter alguns vislumbres de onde é que as falsas informações, as mentiras podem ser contadas se a gente não estiver e não levar muito a sério o que a gente está chamando de liberdade de expressão e limite da tolerância. E claro que pensar a incondicionalidade da misericórdia divina é a hora que a gente aterriza dentro do espaço religioso, né? Mas bom, não dá para falar de liberdade de expressão sem falar de dois teóricos, né? O John Rawls e o Karl Popper. E o John Rawls, inclusive vale a pesquisa, ele é considerado por muitos intelectuais talvez a pessoa com os textos mais importantes a respeito de política, justiça e democracia do nosso momento, do nosso tempo. Ele diz o seguinte, que você tem que ter liberdade de dizer o que você quiser dizer, inclusive se for uma opinião devassa. Você tem que ter direito de dar a sua opinião. E para exemplificar, ilustrar isso para você, é meio que como os Estados Unidos faz a sua política, né? Então você, se não viu, pode pesquisar que existem grupos, perdão, nos Estados Unidos, que quando morre uma pessoa de AIDS, eles vão no enterro, o grupo, com uma placa escrita God hates sex, Deus odeia sexo, né? E isso para o povo dos Estados Unidos, em algum momento foi considerado um absurdo, mas a corte, né, a política pública dos Estados Unidos disse, olha, eles estão dentro da sua expressão de liberdade, né? Então, falar que Deus odeia alguma coisa, ele está dentro da expressão de liberdade dele. Agora, o que ele não pode dizer é Deus quer que você mate gente com AIDS. E aí ele traça uma diferença entre dizer que Deus odeia o sexo, e Deus odeia o gay, e Deus odeia judeu, né? Enfim. Tanto é que nós temos aceitação
né, jurídica de grupos neonazistas nos Estados Unidos, por conta dessa ideia de que você pode ter uma liberdade de expressão e se você tomar cuidado com a linguagem como você utiliza a sua expressão, a sua fala, você cabe. Né? O que você não pode é sair por aí falando que Deus mandou matar pessoas LGBTs ou mandando matar judeu, matar negro. Isso você não pode porque aí vai ferir o limite da liberdade de expressão. Então é como se dentro do limite da liberdade de expressão, para o John Rawls, cabe muita coisa. Né? E eu já queria aqui deixar meu ponto que eu discordo em absoluto com essa ideia. O outro teórico é o Karl Popper, e ele vai dizer que tolerar o intolerante é se tornar intolerante, né? Então, qual que é a ideia do Karl Popper? É que a tolerância, quando ela é excessiva, quando você tolera esse tipo de discurso, por exemplo, né, de que Deus odeia sexo dentro de um velório com alguém que morreu de AIDS, você vai acabar implicando desse discurso uma violência contra essas pessoas fora daquele espaço do luto. No dia a dia, esse discurso que é intolerante, deveria ser intolerável, vai implicar em práticas violentas, vai implicar em práticas sangrentas. Né? Então, o Karl Popper ele vai dizer isso, que tolerar o intolerante, e quando você deixa com que esse intolerante ganhe espaço público no debate e ele ganhe densidade massiva das pessoas, as pessoas passam a aderir a esse tipo de discurso, essa intolerância vai ganhando um corpo político. E essa intolerância passa a organizar projeto. E quando essa intolerância passa a organizar projeto, a gente não pode esquecer, inclusive o Marcos Gabriel, né, um filósofo alemão que eu gosto muito, ele disse que em última instância o projeto da intolerância é acabar com a tolerância. Então, quando essa ideia intolerante ganha densidade política, porque ela pode ser dita, ela pode ser expressada, Deus odeia o sexo, Deus odeia, enfim, você pode falar que Deus odeia qualquer coisa, só não pode falar que Deus quer que mate. Quando isso é plausível, essa ideia, quando ganha densidade política, vai gerar política pública. E não só política pública, mas vai gerar implicações marginais no dia a dia. É dentro de casa, é com o vizinho, é na escola, é o bullying, enfim. Né? Então, essas são duas ideias e dois teóricos que estão debatendo sobre isso no ambiente mais intelectual do nosso mundo. E claro que eu estou muito mais para o time aqui do Karl Popper do que do John Rawls. Acredito sim que a liberdade de expressão tem limite e que tolerar o discurso do intolerante, é implicar violência numa segunda instância. Né? Eu acredito no que disse o Salomão, que na língua tem o poder da vida e da morte. E existe liberdade de expressão que, na verdade, quando a implicada é arma. Existe opinião que, na verdade, é só uma violência disfarçada de linguagem. E quando você disfarça a sua opinião em linguagem, você se faz parecer culto, inteligente, intelectual ou preocupado com o bem, você pode, na verdade, estar aderindo para a sua vida uma semente que, quando ganhar fruto, vai sair sangue também, vai gerar sangue da injustiça nas ruas da nossa sociedade. Eu trouxe também, para enriquecer aqui a nossa conversa, uma fala desse comentarista, filósofo, psicanalista, o Vladimir Safatli. Ele diz o seguinte, abre aspas, a democracia é o regime que reconhece o direito fundamental à liberdade de expressão e opinião.
No entanto, ela também reconhece que nem tudo é objeto de opinião. Uma opinião é uma posição subjetiva a respeito de algo que posso ser contra ou a favor. Mas há coisas a respeito das quais não é possível ser contra. Por exemplo, não posso ser contra a universalização de direitos e a generalização do respeito a grupos sociais historicamente excluídos. Ao fazer isso, coloco-me fora da democracia. Por isso, há certos enunciados que simplesmente não têm o direito de circular socialmente. Por exemplo, quando alguém fala que os judeus detêm o controle financeiro do mundo, que os negros são inaptos para o trabalho intelectual e que os muçulmanos são terroristas, ou que os homossexuais são promíscuos e representam uma vergonha para o seu país, não está enunciando uma opinião. Na verdade, está simplesmente reiterando enunciados cuja função única é estigmatizar grupos, alimentar o desprezo e diminuir nossa indignação diante da violência contra eles. Interessante isso, né? Que o Vladimir Safatli ele está dizendo que é como se dentro da democracia existem limites para a opinião. E se a democracia é o direito guardado, inclusive dos grupos minoritários, porque tem gente que pensa isso, né? Que democracia é a voz da maioria. Sim, em certo sentido, é isso que acontece na urna. Mas para que haja democracia, um dos pilares da democracia é que o direito das minorias estejam guardados, estejam cuidados, tenham saúde. O direito dos povos minoritários, eles são levados a sério numa democracia. Então, quando você começa a ter opinião, e quando você começa a falar como se fosse a sua opinião pessoal contra ou usar uma linguagem que, na verdade, quando desmascarada é violência na direção de qualquer grupo que seja, o Vladimir está dizendo isso daí não é opinião, né? Isso daí é só uma forma de você continuar reiterando um estigma para que a violência contra esse povo seja abafada como um bem moral, como um bem maior e todo esse negócio. Agora, a gente está falando aqui de debate público e a gente está falando de nomes de intelectuais, de escritores, de comentaristas políticos e tal. Mas a gente está num podcast chamado Jesus Hoje. E a pergunta que a gente vai tentando responder aqui no dia a dia é como é que fica a nossa fé em Jesus e como é que nós, ou melhor, como eu, né? Eu não sei qual que é a sua confissão de fé, mas como que eu, como cristão, como que a fé cristã, como que o povo de Jesus deve ou deveria lidar com esse assunto, né? E para isso eu tenho refletido bastante. Tenho pensado muito nisso porque, como eu disse, considero ser um assunto de extrema importância. E não só porque é um assunto que compromete a democracia, mas eu percebo no dia a dia, tanto da minha vida comunitária quanto da minha vida mesmo no dia a dia, no geral, nós estamos muito desconfiados uns dos outros. É como se toda essa polarização do debate público tivesse gerado em mim, em você, um desconfiar automático do outro. E é quase como se a gente escutasse o outro o tempo inteiro, não mais para entender o que ele está querendo propor e qual a sua opinião, mas a gente fica esperando para ver primeiro para que lado ele vai se inclinar e depois de perceber que lado essa pessoa inclina, ideologicamente falando, aí eu vou já me preparar para reagir a essa opinião dessa pessoa. É quase que uma espécie de debate ininterrupto, né? Eu não sei se você tem acompanhado os debates da cidade de São Paulo, mas é um ambiente cansativo, é um ambiente doentio, né? Mega narcísico, enfim, não vou entrar nesses detalhes agora, mas
É como se essa polarização pública tivesse gerado uma tensão nas nossas conversas pessoais no dia a dia, no trabalho. É como se, de alguma maneira, dentro de nós estivesse ligado o interruptor do debate perpétuo. Você está sempre pronta para ter que debater, ou deveria estar, né? E isso tudo vai gerando um desgaste das relações. Isso tudo vai gerando um apequenamento das relações, né? E claro que vai gerando rupturas enfim, e todo esse negócio que a gente sabe que vem acontecendo no nosso mundo, né? De um tempo, perdão, para cá. E eu fico imaginando como é que o povo de Jesus deve então se portar no meio disso tudo. E tem um texto lá em Isaías capítulo 1, o verso 15, que é Deus falando a partir da boca do profeta, que diz o seguinte, abre aspas para Deus falando na boca do profeta, Isaías capítulo 1, verso 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estivessem dispostos a obedecer, se vocês estiverem, dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. É o Senhor quem vos fala. É muito interessante isso, que na boca do profeta Isaías, Deus está chamando o povo para conversa. O versículo 11, Deus está dizendo, 18, venham, vamos refletir juntos. Deus está chamando para conversa. Deus está chamando para o diálogo. Mas o mesmo texto diz que existe um momento da conversa que nem Deus está querendo escutar. Existe um momento da conversa que Deus diz assim, você pode aumentar sua oração, você pode aumentar sua voz para querer falar comigo, mas eu não vou te escutar, porque as suas mãos estão sujas de sangue. É como se de alguma maneira Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês fizeram as pazes com mãos sujas de sangue. E quando você faz amizade com mão suja de sangue, com a injustiça explícita, eu já não consigo dialogar com você. Porque quando você vive essa pacificação com a mão suja de sangue, com a mão suja da injustiça, você já fez as pazes com o não cuidado do órfão e da viúva, do vulnerável. Quando você já fez isso na sua consciência, o que sobra para você é morrer pela espada. Porque para fora do diálogo, para uma sociedade onde cada um vai fazendo as pazes com as mãos sujas de sangue, o que sobra é a morte pela espada. Porque de olho por olho e dente por dente, o mundo acaba cego, né? Se todo mundo sai tirando espada porque está todo mundo em paz em sujar as mãos de sangue para se manter no poder, para se manter hegemonicamente poderoso, ou para manter a sua privacidade, a sua privatização de benefícios e de privilégios. Se para manter você do jeito que está, você faz as pazes em dormir com a mão suja de sangue, é como se Deus estivesse dizendo, eu não consigo conversar com você, porque você já fez sua escolha, morrer pela espada. E aqui tem uma imagem muito bonita e que eu acredito que funciona bastante para a nossa conversa de hoje, que é Deus estabelecendo limites para a sua conversa. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que tem um convite à conversa e ao diálogo. E eu não acho que é possível ser cristão ou seguir a Jesus sem se abrir para o diálogo. Eu não acho que é possível ser cristão
sem se abrir para conversar, sem abrir o espaço para diferença, sem abrir espaço para opinião divergente. Então essa é uma primeira coisa. Agora, uma segunda coisa que eu vejo nesse texto, uma segunda expressão dessa imagem que o texto promove no meu coração, eu percebo que nem Deus dá conta de manter diálogo com gente que está pacificada com a injustiça. Então, quando você chega no sujeito e diz assim, olha, você percebe que quando você defende o que defende, você suja sua mão de sangue? Porque no Brasil, por exemplo, nós estamos no top 3 de feminicídio. Né? E o que é o feminicídio? É um homem que mata uma mulher. Então, o Brasil está em top 3 de feminicídio no mundo. Vou até, fiz uma pesquisa rápida aqui, que eu não tinha feito essa pesquisa. O Brasil registra 1.463 feminicídios em 2023. Percebe isso? 1.463 vítimas de feminicídio no Brasil no ano passado. Isso é um absurdo, isso é para calar o coração. E aí, não dá para você não linkar esse número com uma boa parcela do discurso religioso, que se mantém perpetuando a narrativa de que a mulher é a continuação do homem e que o homem é o cabeça da casa e que a mulher tem que ser submissa ao homem e que o homem é o Cristo da igreja. Cristo está para a igreja como o homem está para a sua mulher, para a sua esposa. E essa narrativa que confere poder a um e submissão a outra tem que ser muito inocente ou ignorante, ou se manter conscientemente ignorante para não perceber que quando a narrativa embebeda um de poder e a outra de passividade, a violência está a um passo desse discurso, dessa narrativa. Então, quando você olha para isso e você diz, você não percebe que quando você diz que o homem está para a mulher como Jesus está para a igreja, que você está promovendo uma relação de poder e que no fundo, só Jesus pode ser cabeça, porque Jesus é o Cristo, você não é o Cristo da sua relação, você pode ser o maior cristão do planeta, mas você continua sendo parte do corpo, cabeça é só o Cristo, e que você precisa servir a sua mulher, e que você precisa de uma relação de submissão amorosa com a sua esposa, com seu parceiro, sua parceira, enfim. Você percebe isso? E aí o sujeito diz, não, que isso? A Bíblia está dizendo isso mesmo, que o homem é o cabeça, que a mulher é o corpo, e inclusive, e aí continua o discurso, né? Inclusive, se a mulher estiver apanhando em casa, ou estiver sendo violentada psiquicamente, financeiramente, emocionalmente, ela deve aguentar como quem aguenta em perseverança, ela deve aguentar com perseverança, porque Deus a honrará. E aí você diz para a pessoa, você percebe que esse seu discurso favorece a alta de feminicídio no Brasil? Você percebe que esse seu discurso, ele tá embrulhando sangue de mulheres no nosso país? Ou então quando você diz para alguém, olha, você percebe que quando você diz e quando você vai emaranhando o seu discurso e você faz de tudo para parecer não estar fazendo isso, mas no fim você sabe que tá. E você coloca as pessoas não héteras normativas, qualquer que seja ela, como menor, como menos humano, como promíscuos, como pessoas transmissores de AIDS. Você percebe que quando você faz isso, na sua linguagem, no seu discurso, na verdade isso não é só uma opinião, isso é uma arma disfarçada de linguagem que na esquina do dia a dia vai matar pessoas não héteros normativos, vai matar pessoas gays, lésbicas, trans. Você percebe que esse seu discurso e que esse seu teatro ou que essa sua piada, você percebe
é que esse seu tom na direção desses corpos desprotege esses corpos da dignidade implícita que todos nós temos como seres criados à imagem de Deus? Ou você percebe que quando você diz que o sulista vale mais que o nordestino e que é válido você imaginar que seria muito bom o sul do país ser um país à parte do resto do Brasil, porque é o povo elitizado intelectualmente, moralmente, é gente da família tradicional e tal. Você percebe que isso é opressor e violento. E aí quando você vai fazendo essa conversa, porque é isso, tem coisa que não dá para debater, é para conscientizar. Uma pessoa que quer ficar fechada nesse mundo de que pobre vale menos que rico e que tá tudo bem porque o mercado tá aí para todo mundo e que se o cara não consegue sair e ter uma ascensão social e se ele não consegue prosperar é porque ele não quis ou porque ele tem um pecado dentro dele que o impede. E quando você vê as pessoas nesse discurso, com esse tipo de discurso, com essa linguagem que nem sempre é tão descarada assim, né? E a gente precisa de ter um pouco de discernimento e de um pouco de estratégia mesmo para ouvir os discursos e perceber, ok, implicado esse discurso na esquina de casa, como ele sugere, né? E quando você percebe que as pessoas estão em paz com esse discurso, eu acho que é a hora de falar, bom, aqui não dá mais para conversar. Não tenho como conversar. Eu não tenho como ficar ouvindo o que essas pessoas estão dizendo. Eu não tenho como ficar discutindo isso porque eles não estão procurando mais a justiça. Eles estão querendo se manter no poder, no privilégio. Eles estão querendo se manter hegemonicamente corretos. Ninguém mais pode ter uma opinião, um ponto, uma sugestão. Porque se a gente deixar esse povo gay, esse povo pobre, o nordestino ter sugestão, ter voz na política pública, o que vai ser do nosso país? Né? Vê se não está escondido esse discurso ou esse medo, né, dentro dessas narrativas xenofóbicas, homofóbicas, classistas, racistas. Vê se não está escondido esse discurso. Como é que vai ser? O que vai ser da família do meu neto? Né? O que vai ser da família do meu neto se eu deixar esse povo ganhar voz? Né? Então, eu acho que quando se percebe pacificação com a injustiça, em nome de se manter perpetuado no poder, porque é isso, né? Você não pode esquecer que quem promove as narrativas são os poderosos. E ser um poderoso, uma poderosa na nossa época, implica em privilégios. E que se está sobrando privilégio para um, está faltando direito para outro. Lembra disso. Privilégio vive, come de direitos de outros. O privilégio só é perpetuado porque tem gente que continua sem direito. Né? O fim dos privilégios seria o direito concedido a todas as pessoas. Entretanto, quando esses privilegiados, os poderosos, promovem as narrativas, eles estão promovendo narrativa para perpetuar o seu poder, e eles fazem isso conscientemente, e eu digo aqui poderosos, eu estou falando desde político até pastor, até líder comunitário, enfim, qualquer pessoa que tenha qualquer aspecto de poder, né? Inclusive pessoas, inclusive cidadãos, que por serem brancos e héteros e classe média, querem manter sua classe intacta. Não é só o poderoso lá de Brasília, não. Isso está no nosso dia a dia, né? Então, quando essas pessoas fazem pazes, fazem amizade, fazem as pazes, elas pacificam as mãos sujas de sangue, eu acho que tem um convite ali para não conversa, né? Não dá para conversar com quem está com as mãos sujas de sangue e não quer se arrepender. É o que diz o Isaías capítulo 1. Ó, vim conversar com você
E desejo muito que você seja transformado, porque sua mão está suja de sangue. Mas se não é isso que vocês querem, ok, eu não vou me sujar com o sangue de vocês, já que vocês estão escolhendo morrer pela espada. Porque quem vive da espada, pela espada morrerá. Então, é meio que esse lugar que eu estou pensando, e tudo que eu estou falando aqui para você é reflexão, né? Eu estou pensando e dizendo, olha, esse é um assunto importante, e na minha vida, na minha comunidade, eu tenho refletido sobre isso. A Por Amor pode ser para todo mundo? Bom, já houve uma época que eu diria, sim, a Por Amor é para todo mundo. Hoje eu já penso, será que dá para ser para todo mundo? Porque tem gente que não quer que a Por Amor seja para todo mundo. E essa pessoa que não quer que a Por Amor seja para todo mundo, uma hora ou outra, ela vai querer que a Por Amor não seja para a pessoa que está do lado dela. E o dia que ela não quiser que a Por Amor seja para essa pessoa que está do lado dela, como é que fica? A pessoa do lado dela vai ter que sair? Como é que é isso? Então hoje eu tenho dito o seguinte, que eu quero uma comunidade, não só por amor, eu quero uma comunidade, eu quero uma relação fraternal, uma relação com os meus amigos, eu quero ter uma roda comunitária, seja qual for o espaço, que tenha essa potência que diz o seguinte, é para todo mundo, mas não vai dar para ser para quem não quer que seja para todo mundo. Então tem gente que não quer que seja para todo mundo, e para essas pessoas eu acho que a comunidade, a nossa roda de conversa, de alguma maneira fica sangrenta se a gente manter essas pessoas na convivência. E organizar a vida, a comunidade, a política para que haja menos sangue inocente derramado, menos injustiça no caso, acho que é um dos nossos papéis como seguidores de Jesus. Então o que eu tenho feito na minha vida, né? Primeira coisa que eu tenho feito é pensado bastante sobre isso. Qual é o limite entre a tolerância e a misericórdia incondicional divina? Acho que esse é um ponto importante. Deus é todo misericórdia. E Deus pode acolher na misericórdia dele gente que não necessariamente eu tenha que acolher na minha mesa, porque na minha mesa essa pessoa pode ser um perigo e pode ser inclusive um perigo para os mais vulneráveis da comunidade, né? Então, que Deus o acolha em sua misericórdia incondicional e que nesse acolhimento de Deus em sua misericórdia, essa pessoa seja transformada para voltar para a comunidade. É meio que acontece em Coríntios. Um rapaz, ele tem uma relação, um caso com a madrasta dele, e aí o Paulo diz, ó, põe esse cara para fora da comunidade, porque ele é um risco à comunidade, né? Ele é um perigo, ele pode se tornar um mal maior, ele pode se tornar um mal social na comunidade. Então Paulo diz, tira ele da comunidade, mas não para que ele morra sozinho, mas para que ele se arrependa. É que a expectativa de Paulo é que ele estando fora das quatro linhas da comunidade, ele reflita, caia em si e volte para a comunidade. E volte para a comunidade transformado. E volte para a comunidade acolhido pela misericórdia divina e transformado pelo perdão comunitário. Então, penso que não é fechar a porta para que o outro morra sozinho lá fora. Essa não é a graça de Deus. Mas como é que a gente protege a convivência comunitária, familiar, conjugal, da amizade, inclusive, sem destinar esse outro a uma solidão infernal? Não é esse o ponto. Então, eu tenho refletido sobre isso. A segunda coisa que eu faço bastante eu mantenho ativas as minhas conversas com os meus amigos que são diferentes de mim. Porque tem isso também, né? Entrou essa moda aí no debate público. Todo mundo que discorda de você ou é fascista ou é comunista. Então, discordou de você politicamente, é fascista ou comunista. Discordou de você teologicamente, é liberal ou é fundamentalista, né? Então, o debate foi para esse lugar. E eu acho isso um prejuízo, tanto para
para o diálogo teológico, religioso, tanto para o debate público, político, social. Né? Essa polarização, ela só tem a gerar prejuízos para o povo e é uma ótima manutenção para o poder, né? Os extremos favorecem o poder e favorecem as coisas como estão. E por último, eu queria chamar sua atenção e grifar isso com você, é que tem hora que eu tenho que me fazer de bobo, sabe? Então, tipo, numa conversa de família, às vezes o vô, o tio, o parente, o amigo, e você percebe que a pessoa não tem consciência do que está dizendo. E que o trabalho com aquela pessoa é de conscientização. E conscientização, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não acontece num dia, num segundo, né? Mas como é que você, nessa relação, você promove boas perguntas, boas reflexões, né? Como é que você, né, nesse dia a dia desses seus almoços, da convivência familiar, do grupo do Zap, como é que você pode promover boas perguntas? Como é que você pode promover boas reflexões? Como é que você pode promover imagens que buguem o sistema? Tipo, que buga a cabecinha dele. Tá falando, aí você faz uma pergunta e ele fala, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Não tinha visto por essa perspectiva, né? Então, a minha sugestão para você é um pouco disso tudo. É que você mantenha uma boa reflexão sobre isso, porque é importante. A gente está numa fase importante nesse sentido, como democracia, e isso tem total a ver com o espaço religioso. O ambiente religioso é sim manutenção para atrocidades feitas em nome da liberdade de expressão. Que você tenha coerência, né, e sensibilidade para entender, para perceber o que é opinião diferente e não entrar nessa onda viciante de se não concorda comigo ou é comunista ou é fascista, ou é fundamentalista ou é liberal. Isso é prejudicial para a conversa. E por último, é uma percepção de quais são os momentos em que você precisa fingir de bobo, né? Em você, poxa, tá bom, aqui eu tenho que me manter perguntando, eu vou me manter nessa mesa conversando para perguntar, para provocar do jeito certo, com humildade, com mansidão. Porque é isso, gente, nem toda pessoa que diz essas atrocidades estão dizendo isso conscientemente. Elas não estão pacificadas com o sangue em suas mãos. Elas nem sabem que tem sangue nas mãos. Elas nem sabem que o discurso delas é a promoção da injustiça. Elas não fazem ideia disso. E nem sempre a ficha cai rapidamente. Então, lembrem-se, existem pessoas que, conscientes do que estão dizendo e fazendo, elas perpetuam a violência e a injustiça. Entretanto, todavia, existem pessoas ignorantes quanto a tudo isso e que não dá para levar em consideração a sua ignorância no sentido de tratá-las como se fossem maldosos, maldosas. Nem sempre, nem sempre. Às vezes é só um padrão de comportamento, um padrão de uma crença, uma limitação cognitiva, a falta de uma pergunta que gera essa reflexão. Então eu desejo muito que o Brasil seja um país mais dialogal e que a religião no Brasil seja mais dialogal e que especialmente a comunidade religiosa cristã, o cristianismo, né, a fé cristã no Brasil aprenda a dialogar e a conversar entre si e a conversar também como voz no espaço público. Porque sim, eu acho importante, né? O cristão, ele é parte importante da sociedade brasileira e merece sim ter seu lugar dentro dos espaços políticos, mas não dessa forma, né? Não da maneira como nós estamos assistindo. Dito tudo isso, desejo a você boas conversas, desejo a você boas reflexões e desejo que você possa se organizar
com o seu coração, com a sua paciência, com a sua humildade, com as suas opiniões, né? Que você tenha humildade para organizar tudo isso dentro de você e ser uma pessoa que toda vez que se perceber pacificada com uma injustiça, você se arrependa, eu me arrependa, a gente se arrependa, para que nessa conversa que Deus está chamando a gente a ter, essa conversa para devolver para o mundo a justiça, devolver para o mundo a dignidade, devolver para o mundo a misericórdia, a graça e a justiça de Deus, a gente participe, que a gente não faça resistência à justiça divina, que é uma justiça que cuida do órfão, do pobre, né, do menos favorecido, e isso está em muitas páginas do texto bíblico, né, e tem que querer fazer muita força para apagá-las, e não é o nosso trabalho aqui, pelo contrário. Então é isso que eu desejo a você. Esse foi o 4º episódio desse nosso podcast, Jesus Hoje. Deus te abençoe e abençoe as suas conversas. Amém.